mais antigos do Rio de Janeiro, desde 94. Essa remada baixa aqui foi testada em 1994, mais ou menos, por Rogério Camões, que era aluno do Tucano, um treinador que preparou vários atletas do Rio de Janeiro, tá? E ajudou a montar o radar, ou a radar, como muitos chamam, entendeu? Como a casa do fisiculturista carioca. O começo da era de ouro do fisiculturismo carioca foi aqui. E é justamente a respeito desses mais de 20 anos de história do bodybuilding carioca que nós vamos falar agora com um dos seus precursores, Rogério Camões. Aí, como eu estava lá em cima, agora eu desci para trazer o Camões para um ambiente mais apropriado, porque a imagem inicial que a gente tem de Rogério Camões é do fisiculturista, do treinador, do preparador de atletas, Mas para muitos de vocês, acredito que hoje para a maioria, a imagem que a gente tem de Rogério Camões é a do preparador, de físico do pessoal de MMA, UFC, Agora, essa época, você está vivendo os seus 20 anos de Gold Gym, Faz 20 anos que você frequenta lá a meca do culturismo mundial. Você começou em 94 aqui, na meca do fisiculturismo carioca. E agora você está fechando um ciclo de 20 anos na meca do culturismo mundial, que é Venice, na Califórnia. Quais são os bons ventos que você traz pra gente? Primeiro a sua memória. Quais são os flashes de memória durante esses 20 anos que mais ressaltam você nessa tua vida toda como preparador de MMA, preparador de fisiculturista e ligado ao esporte? Cara, assim, o que mais vem na minha mente é exatamente onde eu atingi o meu nível, de físico, onde eu atingi as proporções que eu atingia na época. Que realmente, assim, quem me acompanhou na época, eu fiquei muito grande, cara? Eu era um cara muito grande. Até porque eu tenho uma altura boa para o bodybuilder, Não sou alto, mas também não sou baixo. Você está com quanto de altura? A minha altura sempre, na época, eu acho que mais velho você diminui um pouco. Vai diminuindo um pouco. O povo ficou olhando para você que eu estou diminuindo, mas eu na época, eu tinha 1,78 m, que é ideal para o bodybuilder. Que é ideal, Realmente, para a época, para essa época, que fazem o começo, 30 anos atrás, cara, eu atingi uma proporção boa, eu fiquei muito grande. Agora, com que você treinou com vários deles? Qual desses que você se entrosou melhor para treinar com ele? Na verdade é o seguinte, cara, o cara que eu mais treinei, exatamente, a primeira vez que eu tive lá, ele já até faleceu, foi o
ele se chamava... Pô, falhou até a memória agora. Eu vou lembrar, porque ele era NPC na época, mas era um cara muito... Ele era um cara muito grande. Porra, ele tava, na época, ele tinha 130 quilos, seco. Pô, e ele tinha sido 2 vezes strongman do Havaí. E depois migrou pro bodybuilder. Ele migrou pro bodybuilder. E foi o primeiro cara assim que eu treinei no Gold. O primeiro cara. Realmente a gente fez treino junto, foi um negócio bizarro, porque ele era strongman, então ele era um cara extremamente forte, ele era muito pesado. Mas ele subia na liga profissional? Não, ele ainda era amador, você vê, o cara era amador, mas ele era amador, na época, eu me lembro, pô, quando ele chegava no Gold Gym, ele ficava apavorado com o cara, porque ele tinha uma qualidade física muito boa e era muito grande e muito forte. E foi o primeiro cara assim realmente que foi um cara que a gente treinou junto, né? A maioria dos caras que ficaram amigos, que estão até hoje lá, não são mais competidores. É o Chris Cormier, que não compete mais hoje, ele é um excelente treinador, né, cara? Ele está até concorrendo ao prêmio lá esse ano, tem um prêmio, né? Do bodybuilder lá. Eu esqueci qual o nome do prêmio, mas ele está concorrendo, ele, Charles Glass e outros estão concorrendo para ele. E o Chris se tornou um excelente treinador. O Chris ficou muito... na verdade, lá, há 20 anos atrás, era o Chris, era o Charles Glass, né? E o Rick McCrean, que era também... Ele era amador, NPC, mas ele treinava junto. Eram os caras que faziam o trio lá dentro, ficavam treinando. E foram os caras que eu fiz, assim, praticamente o primeiro contato, e até hoje a gente se encontra lá, enfim, foram os caras que me receberam, assim, muito bem e que estão lá até hoje. Outros eu já nem vejo mais, tem muitos caras da época que eu nem vejo mais, eu nem encontro mais lá no Gold Gym. E é muito legal, né, toda vez que eu chego lá, e justamente esse ano, que fazem 20 anos que eu frequento lá, sempre faço uma temporada anual. Não sei como é que aconteceu isso, você perguntar, não sei como é que aconteceu. Eu sei que todo ano eu parava lá, muito em função do MMA, né, porque os eventos são muito em Las Vegas, e a gente acabou criando um centro, né, de treinamento lá, né? Então, obrigatoriamente, eu tinha que estar lá treinando os lutadores e, pô, aí, enfim, era o link, né? Acabou o trabalho, Gold Gym, como foi esse ano de novo, acabava o trabalho e ia pro Gold. Então, realmente eu não sei, assim, pra mim foi um presente, né, cara? Presente de Deus. Eu poder ter a oportunidade de frequentar tanto, né, a Meca, né? E todos esses atletas que você conheceu lá, né? Qual foi o que te mais impressionou pela personalidade? Não pelo fato do cara ser, o cara levantava 500 quilos, 1 tonelada no leg press, agachava tanto, mas pela personalidade, pelo jeito diferenciado que você tenha se identificado e por quê? Então, cara, na verdade foi o Chris Cormier, foi um cara que na época ele já era profissional, né, 20 anos atrás, ele estava bem que no auge ali, sempre na cabeça ali do top 5 do Olímpia, sempre brigando ali. O Arnold ganhou, não lembro se um ou mais, o Arnold, tinha um físico, o Chris tinha um físico impressionante, né, cara? Ele era um cara que tinha um shape e um físico ali, ele estava sempre brigando ali com Flex, com Flex Wheeler, com o Shawn Ray, né? Ele, Shawn Ray, Flex Wheeler e Kevin Levrone. E o campeão, né? Que na época... Dorian, né? Dorian. E tinha um outro também que estava sempre na briga, o Nasser. O Nasser é o Sombate. Sempre na de briga. óculos, né? Gigante. Faleceu agora. Tive o prazer de conhecer, foi um dos caras que eu conheci também, tive o prazer de conhecer. O Nasser era gente fina, ele tinha uma cara de marrento. Não, gente boa, cara. Na verdade, ele treinava, ele morava em San Diego, treinava na Gold de San Diego. E eu, um brasileiro, eu tinha um amigo. Pode ir? Pode. Um amigo meu brasileiro que foi morar lá em San Diego. Ele falou, cara, tem um cara aqui gigante, o Nasser. E eu acabei criando um relacionamento com ele e um dia me pegou lá em Los Angeles, na época,
tava morando em Los Angeles, fazendo uma temporada lá. E ele me levou lá em San Diego para conhecer o Nasser. Cara, o cara foi super amável comigo, foi incrível. Cheguei lá, o Nasser foi super amável comigo na época. Me deu umas dicas de treinamento dorsal, porque ele estava treinando um dia, então eu colei para. O dorsal dele era espetacular. Eu colei ali para pegar alguma coisa. Cara, foi um casinho que eu conheci nesse único dia momento, mas está registrado. Eu tenho uma foto com ele, pô, gigante, e legal, que ele era enorme, né? Mas na foto, apesar dele muito grande, porra, cara. O off dele é impressionante. Uma qualidade. Ele muito grande, mas porra, na foto que eu tenho, dá pra ver que eu também tava grande, isso eu acho legal. É uma revelação, quando eu olho pra aquela foto, eu falo, pô, cara, tava grande, porque o cara é enorme. Eu tava do lado dele e tava grande, não do tamanho dele, mas tava grande como um cara, pra um brasileiro, amador, pô. Então, tipo assim, foi um outro cara também, muito simpático. Teve várias vezes aqui no Brasil, o Valdemar era muito amigo dele. Valdemar Guimarães. O Valdemar é muito amigo dele, trouxe ele fez seminários no Brasil, enfim, teve várias vezes aqui no Brasil. O Valdemar também era muito próximo do Dorian, porque o Valdemar era personal do filho do Dorian. Sim, Yates, né? ele treinou com o Dorian várias vezes. Lá na Inglaterra? Lá na Inglaterra, Temple Gym. O Valdemar morou muito tempo na Inglaterra. É outro old school aí, referencial. A tua relação com o Valdemar era muito próxima também? Sempre foi. O Valdemar sempre foi muito próximo. A minha história com o Valdemar foi o meu campeonato brasileiro em São Paulo, talvez, acho que sim. E teve a prévia, lembro isso até hoje, a prévia, do brasileiro, a prévia. Aí quando acabou a prévia, a gente no hotel me chamou e falou assim, pô, cara, eu não posso fazer isso, porque ele era juiz. Ele era o juiz da competição. Eu não posso fazer isso, mas você está muito bem. Descansa, come, vai tranquilamente, que você está muito bem. Ele não falou a minha classificação, mas ele falou que eu estava muito bem. Ético, né? Muito bem. Ele deu, e foi o meu primeiro contato assim, com o Valdemar, assim, mais próximo, e realmente eu ganhei o campeonato. Eu ganhei o campeonato. E aí, depois que eu ganhei o campeonato, ele teve uma outra conversa comigo, me incentivou muito, me deu um incentivo, o Valdemar naquele dia, ele me incentivou muito. E toda vez que ele me encontrava, eu achava isso legal, toda vez que ele me encontrava numa feira, isso tem 1998. Então ele me encontrava, a gente se encontrava nas feiras da época, que eu nem lembro qual era o nome das feiras que tinha na época, São Paulo, e tava uma garotada assim, aí ele me chamava, cara, eu meio de off assim, tira a camisa, eu falo, pô, Valdemar, professor, tira a camisa. Ele fazia eu tirar a camisa, aí, porra, eu falei, que isso, porra? Ele falava, esse bicho tem 42 anos, é o físico desse cara. Então, ele é um cara que sempre me prestigiou, até hoje a gente se fala, ele sempre com uma energia muito positiva, e eu tenho uma relação de muito respeito, porque o Valdemar é um cara que faz e fez muito pelo esporte, fez muito dos atletas, né, cara? O Larissa, Gal, o Afinidade, tinha um garoto muito bom, Gerson, é isso? Gerson? Era um cara, gigante. Pô, todo mundo passou pela mão do Valdemar. Eu não vou lembrar a quantidade de atletas. De lá do sul, Maradona né? passou pela mão. Todo mundo passou pela mão do Valdemar. Valdemar não. E o Valdemar tem uma coisa que ele escreveu a primeira bíblia do fisiculturista. Anabolismo total. Anabolismo total, né? Esquece. Começo dos anos 2000, quem não tinha lido aquilo ali, não entendia de nada. Não entendia nada. Ele era um cara... E outra coisa, exercício, ele sempre foi revolucionário, né? O Valdemar é um cara revolucionário no esporte. Quem não buscou ainda conhecer a pessoa, essa geração nova, vai lá buscar, porque tem muita coisa aí hoje no mercado, muita gente trabalhando, muita metodologia. Mas o Valdemar é o seguinte, para mim é uma das maiores autoridades que tem no país. Agora, aqui na Radar, quer dizer, você estava contando um pouquinho da sua experiência ali de Venice, tá? Mas aqui a Radar tem outros 20, 30 anos de experiência também, né? Foi em 1994. Então, o Tucano montou os equipamentos, quer dizer, tem anilha ali com 30 e tantos anos de idade. Tem, o Tucano... Mais velho que muito culturista, né? Muito. Tucano e Wagner, né? Tá, aí o Tucano e Wagner, você era aluno do Tucano? Não era aluno, não, era atleta. Atleta? A gente tinha muito personal, mas eu era atleta. O Tucano... Como é que era essa sua relação com o Tucano, que é um personagem lendário aqui do Rio de Janeiro? Precursor,
E, assim, e pra mim, da década dos anos 80, tô falando de 80, tô falando da época de Pump Iron. Pump Iron aqui embaixo, aqui embaixo. A Pump Iron. O Tucano foi, acho que, se não me engano, daqui do Rio de Janeiro, da galera. Ele foi o primeiro brasileiro aí pro Gold Gym Venice. Foi pra lá, ficou lá um tempo entendendo como é que funcionava o bodybuilder. E trouxe para cá todas as informações, né, que ele absorveu lá. Então assim, na época, falando na minha época, era o melhor treinador que existia. O cara era o melhor treinador. Porque, cara, e construtor também, né? Ele fez ali a Academia da Praia, em Ipanema, no Posto 10. Cara, eu como fui muito amigo pessoal, o Tucano pegava um papel, um lápis, cara, ele projetava uma máquina assim, ó, rabiscando, um negócio de maluco. O cara tinha uma consciência, uma noção de biomecânica que era fora do normal. Mas você entendia isso quando ia treinar com ele. Ele tinha uns movimentos, né, de mecânica, de isolamento muscular, e fora os princípios de treinamento que assim, até hoje, tem gente que ainda não conseguiu chegar no nível dele. De entendimento, não, tô falando de entendimento, deixa eu te falar, de alta intensidade. Ó, eu nunca mais, eu fui atleta do Tucano, eu vou falar, poucas pessoas aguentavam treinar com o Tucano. Aguentar treinar. Pela intensidade. A intensidade dele era um negócio fora do normal, mas assim, cara, fora do normal. Era um negócio assim, você tinha que estar muito afim de levar aquilo. Tá, vamos explicar isso aí para os novinhos, essa questão dessa alta intensidade. Quando que você sentiu mais essa pressão? Foi o quê? Qual foi o exercício? Não tinha exercício. Como é que rolava essa alta intensidade? Não tinha exercício. Qualquer treino, qualquer agrupamento era um negócio assim de... Eu vou falar no meu caso especialmente... Mas por quê? Ele diminuía intervalo? O que dava essa intensidade? Era entre intervalo, repetição e carga. Ele sabia mesclar isso muito bem. Ele sabia colocar um treino com muita carga, mas com uma intensidade que realmente o Tucano me deu um condicionamento, diferente, um condicionamento que era algo assim... Acima do normal. Acima do normal. Você acha que essas regras dele... Eu conseguia treinar e consegui, depois de muitos anos treinando com ele, eu tinha uma recuperação assim que eu me recuperava. Sim. Em 30 segundos eu era um cara recuperado. E você acha que esse estilo dele de treinar as pessoas ainda é válido hoje? Não, esse estilo é o que os caras fazem lá fora. Sim. É o que vamos lá. Mas isso ainda não foi superado. Muitas vezes eu vejo o Charles Glass treinar dessa forma e muitas vezes eu vejo outros atletas treinando dessa forma. Treina no limite ou acima do teu limite. O cara treina acima do limite. Na verdade, o que o Tucano fazia comigo, especialmente, é que eu treinei acima do meu limite, não só de intensidade, mas de cargas. Sim. Eu treinava com pesos extremamente pesados, mas extremamente pesados. E assim, não tinha uma regra de se eu ia fazer 6 ou se eu ia fazer 10 ou se eu ia fazer 15 repetições ou 20. Não tinha regra. O que eu estava aguentando era o que eu estava reproduzindo ali naquele momento. Então, assim, o treino do Tucano, justamente, para mim, foi uma escola. Em termos de método de treinamento, era muito diferente de tudo que tinha naquela época, de tudo, e ainda é muito diferente de muita coisa que eu vejo as pessoas treinando. Eu falo, porra, cara, mas era muito mais. Eu falo, porra, mas o Tucano me fazia treinar muito mais do que isso. Não em termos de quantidade, mas em termos de intensidade de treinamento. Você entende o que eu estou falando? Sim, para sim, construir um corpo. Eu tinha, como eu vim da luta e quando eu migrei para o bodybuilding, o que acontecia? Como lutador, eu treinava muito básico. Era muito básico, principalmente como eu era judoca, era muito terra e arranque. O terra e arranque era um absurdo, e supino, e muita puxada, porque eu era judoca. Eu me dedicava ao agachamento, mas eu fazia muito mais terra do que agachamento. Pesado. É o princípio de powerlift, né? Um princípio de LPO, pesado, porque o judô é muita puxada. Então era muito forte de puxar. E o que aconteceu? Eu tinha um tronco bem formado, bem estruturado. E não tinha uma coxa para bodybuilder, não. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que me dedicar muito ao treinamento de coxa para conseguir ficar com assimetria, para o bodybuilder desenvolver um quadríceps,
principalmente para bodybuilder na época. Então o que eu tive? Eu tive que me dedicar muito a treinamento de coxa, muito. Treinar coxa, treino de coxa para mim era negócio, pirar, negócio de pirar. E o Tucano, a exigência dele, quando eu vinha treinar coxa com o Tucano, eu já vinha com a cabeça, porque eu sabia que ele ia me destruir. E muitas vezes... Você vinha para treinar com medo? Não, cara, essa era a relação minha boa com o Tucano. Essa foi a chave da relação. Por isso que eu falei ali em cima, aquela porra daquela remada, a chave da relação assim, como eu vim da luta, eu era judoca, eu era um cara acostumado com esse desafio de brigar. De mais e mais de mais e de brigar. Tipo assim, a minha cabeça era brigar o tempo vencer. todo. Vencer, mas vencer brigando, não era vencer. Eu não era corredor, eu não era nadador, eu era lutador. Então eu tinha que brigar, irmão. Entendeu? Então eu vim acostumado com a essência da briga. O que aconteceu? O Tucano e a gente tinha uma relação muito disso, de desafio. Eu não tinha medo, eu gostava do desafio que ele... Tipo assim, pra mim era um teste, se eu passasse naquilo ali, na minha cabeça assim, eu não vou perder pra ele, e ele eu não vou perder pra ele. Então a gente ficava numa disputa de quem ia vencer quem. E realmente, se um dia você tiver a oportunidade de conversar com ele vai falar pra você isso. Eu não vejo porque era um negócio maluco. Tipo assim, ele mandava eu fazer, ele mandava eu fazer. Eu nunca reguei, eu nunca falei, não vai dar.